Fala, intelectualizante, chegando aqui, hoje eu tô de oncinha rosa, tá? Essa oncinha rosa é para trazer um diferencial, porque eu só venho largada para falar com vocês. Hoje não, o assunto é bem legal, eu venho falando para vocês por que os bonzinhos só se lascam, entendeu? Isso acontece no mundo desde que o mundo é mundo, gente. Então você já vai se inscrevendo no meu canal, vai curtindo, compartilhando, que eu já venho trazendo dois grandes escritores. Primeiro que foi Esopo, que escreveu grandes fábulas na época dos políticos, onde nasceu o político, e vou falar de Maquiavel, mas de forma bem simples, para que todos nós possamos entender. Por que o bonzinho só se lasca? Aí eu estava pesquisando, talvez eu puxe o canal desse rapaz e ponha como descrição do vídeo aqui, para vocês olharem e entenderem um pouco mais de filosofia, que é o que eu amo. Então já vai curtindo, se inscrevendo no meu canal, transferindo conhecimento, aquilo que de graça recebeste, que está aqui, aquele monte de livro para ler. Eu consulto mesmo, eu estudo, eu gosto e trago para vocês. Então vamos lá, consultando as fábulas de Esopo, que foi um camarada que escrevia muito através de parábolas como Jesus, né? Fazia, ele falou sobre a fábula do leão, do veado e da raposa. Eu vou começar a citar por que o bonzinho só se lasca. O leão estava numa caverna doente, ele estava mal, ele estava precisando se alimentar para poder se recuperar melhor. Ele pegou, chamou a raposa e falou para a raposa: Raposa, eu preciso de alimento, mas um alimento bom. E eu preciso de alimento que venha de um animal grande, que tenha mais ou menos o nosso porte, intermediário. Que tal você trazer um veado para gente, né? Vocês não sabem, o veado, apesar do leão ter todo o corpão, ser todo lindo, rei da floresta e tudo mais, o veado ele se considera um animal imponente por conta dos chifres, igual os alces e tudo mais. Ele é imponente, então aí traz o exemplo da vaidade, a vaidade própria, porque aquela imponência vai afastar toda a força do mal, etc, etc. Só que a raposa foi lá e fez um convite para o veado: olha só, vamos lá dar um pulinho na caverna, que lá tem um rei que está querendo conversar com você, tem uma pessoa querendo te passar os segredos do reino. Vamos? Ele: mas ué, você raposa? Ele foi, o veado foi, se achando bonitão, ninguém encosta em mim, os meus galhos vão espantar todo o mal e etc. Chegou lá, assim que ele chegou, o leão, como estava meio baleado, ele deu o bote errado, machucou o veado, ele, perna para quem te quer, e saiu sangrando por ali. Aí a raposa falou assim: você calculou mal o teu salto, da próxima vez você calcula melhor. O que ele fez? Então, eu quero que você, raposa, o convença, porque não pode ser um animal de pequeno porte, uma tartaruga. Não, não, não. Eu quero um animal como ele. Eu quero o veado, porque ele tem as proteínas e a carne necessária para que eu possa sair desse buraco. A raposa foi lá, suou a camisa de novo, falou: você tem certeza e tal, papapá. Primeiro, a raposa foi nos pastores e perguntou: vocês viram aquele veado? Olha, a gente seguiu o rastro dele, ele provavelmente está lá. A raposa foi atrás dele e com a astúcia e com a arte do convencimento, porque a raposa, ela conhece, ela tem astúcia e os ardis. Isso me lembrou quando Jesus falou para a gente ser simples como a pomba, porém prudente como a serpente. A raposa é como a serpente. Ela conhece as armadilhas. Eu anotei isso aqui. Ela conhece as armadilhas, ela tem a astúcia, ela foge quando é necessário, ela saca de longe, como os animais rasteiros. Vocês já viram os animais rasteiros, os cachorros e os gatos, os cavalos, quando percebem que está acontecendo um maremoto, alguma coisa, elas saem voando. Hoje eu presenciei algo do gênero, mas eu vou compartilhar com vocês em outro vídeo de um animalzinho que caminha comigo na rua e o que ele fez para se livrar, e eu fiquei parada só observando como é que os animais agem. Então, com toda astúcia e maestria, ela convenceu o veado, que se achava o bonzinho, que se alimentava da vaidade por ser um animal bom, que não faz mal para ninguém. Foi lá. O que aconteceu? O leão dessa vez estragou ele. O que isso deixa pra gente? Aqui.
O bonzinho só se lasca. Mas por que que o bonzinho só se lasca, gente? Eu adorei essa ideia. É onde entra Maquiavel. Maquiavel fala que os príncipes, primeiro que para liderar um povo não basta ter beleza e vaidade própria no sentido de ser bonzinho para mim mesma, né? Não basta ser. Então ele tem que ser astuto, deixa eu botar aqui. Ele tem que ser astuto, ele tem que ser desonesto muitas vezes, tá? Então ele tem que ter força, ele tem que ser astuto, violento quando necessário, ele tem que ser honesto. Então por isso que os políticos vencedores eles são astutos quando precisam ser, são violentos, são sedutores e honestos quando devem ser, tá? E o segundo tipo de políticos ou de pessoas que só se lascam são aquelas boazinhas, honestas e valorosas para o tempo todo. Mas se emocionalmente você for pensar, é isso que Maquiavel botou as pessoas para pensarem. Se você pensar bem, aquela pessoa que é extremamente boazinha, ela traz uma coisa que no que tange a vaidade pessoal. Eu sou boazinha para mim, porque eu quero mostrar para os meus conceitos, ela pouco está preocupada com o povo ou com aquele... eu estou falando a nível de liderança e por que os líderes bons também só se lascam? Por conta disso, porque ele precisa ser violento quando ele tem que ser, ele tem que ser desonesto quando ele tem que ser, ele tem que ter astúcia quando tem que ter. Aí eu marquei uma frase aqui para ler para vocês que diz o seguinte: nós somos frutos das nossas ações e conquista e não das nossas intenções. Muitas vezes as nossas intenções são maravilhosas, mas será que a gente consegue trazer e ter fruto das nossas ações e conquistas? Será que somente a bondade vai trazer a resposta que eu preciso, que meu povo precisa? Gente, eu não estou botando ninguém para perder moralidade, nada disso. Estou botando a gente para pensar por que a gente só se lasca? Porque muitas vezes falta na gente astúcia. Eu não estou falando de atitude violenta, eu estou falando de astúcia, saber onde pesquisar o ambiente, saber onde estão as armadilhas, saber como desfazer uma armadilha. É como o resumo de Maquiavel. Aí Maquiavel, além de fazer todas essas reflexões, ele fala sobre as nossas intenções versus nossas conquistas, que foi a frase que eu disse antes. Somente as ações nobres se alcançam com objetivos, quer dizer, são pessoas que trazem as ações muito nobres, que trazem muito efeito pessoal, porque eu sou a pessoa maravilhosa, boazinha e eticamente moral, e que não sou uma pessoa de guerra, de luta, de enfrentamento. Você acha que uma pessoa dessa tem um potencial de conquista? Me botou para pensar, sabia? Então, assim, quais são os dois tipos de animais que Maquiavel fala que são os vencedores? São os leões, porque os leões têm poder de ataque, eles têm força, eles têm imponência e eles têm um poder ameaçador, mas ele tem que estar cruzado com a raposa, que é astuta, que conhece onde estão as armadilhas, que sabe de se desfazer de uma armadilha como ninguém e que sente longe, fareja longe os seus perigos. Queridos, isso é uma reflexão para a gente saber por que o bonzinho só se lasca. Se você, como eu, só se lasca por ser bonzinho, tá faltando o que Jesus falou lá no livro de Mateus. Simples como a pomba, como aqui o veado, mas prudente como a serpente, assim como a raposa. Não é que eu vou largar os meus princípios morais, não é nada disso, mas é farejar o rastro da maldade do outro, usar de astúcia quando for necessário, ter uma visão de raposa, ter uma visão de águia para cortar os laços do maldito para poder vencer as atitudes. Não é ter só beleza, imponência e vaidade, mas ser dotado de astúcia e entender onde ficam as armadilhas, entender onde ficam os rastros e ter uma visão de amplitude, ok? Estamos entendidos? Fábulas de Esopo, falando sobre Maquiavel, onde ele fala sobre
Por que os bonzinhos só se lascam? Isso está num livro chamado O Príncipe de Maquiavel. Beijo, fique com Deus, até a próxima. E os bonzinhos só se lascam. Será que a partir de agora a gente vai desenvolver a astúcia, uma visão além daquilo que a gente precisa ter? Simples como a pomba e prudente como a serpente, será? Vamos criar essa habilidade aí, hein, galera? Beijo, intelectualizantes. Fiquem com Deus. Esse vídeo ficou longo, mas é estudo. E estudo eu gosto de fazer para trazer para vocês também. Beijo, fique com Deus. Até a próxima. Tchau!